povo abençoado, como é que vocês estão? Vamos terminar o nosso dia do jeito que tem que ser, que é com a nossa leitura bíblica. Glória a Deus pela sua vida que está comigo aqui nessa leitura. Eu espero que a gente consiga fazer isso todos os anos com uma dinâmica diferente, mas o nosso objetivo é passear pela palavra. Tati, o significado das palavras no original, teologicamente, a discussão doutrinária, não é nada disso. A gente vai passear pela palavra e Deus vai usar a palavra de forma viva e eficaz na sua vida, tá bom? Então hoje é dia 37, a gente vai ler Êxodo 28 e Êxodo 29, tá? Se você precisa de um controle, eu tenho uma tabelinha, né, para você ir colocando um tique nos dias. Se você quer saber qual versículo a gente vai ler amanhã, tá na ordem, né, na ordem cronológica, lembra disso, não é na ordem bíblica, coincidentemente, agora é um capítulo e um versículo atrás do outro, mas a gente não tá lendo na ordem bíblica, a gente tá lendo na ordem cronológica. E se você quer acompanhar, escreve aqui nos comentários, tá bom? Se você é aluno do M3, você pode me chamar no privado também, que eu envio para você. E se for aqui nos comentários, eu vou deixar o link para você do Drive, para você poder baixar, tá bom? Então vamos lá, 28 e 29. Entre os israelitas, seu irmão Arão e os filhos dele deverão me servir como sacerdotes. Arão e seus filhos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Faça para o seu irmão Arão vestimentas sagradas, que simbolizem glória e beleza. Convoque os artesãos mais experientes, aqueles a quem eu capacitei para esse trabalho, e tome providências para que eles façam as vestimentas de Arão. Ele será consagrado para atuar como sacerdote diante de mim. Estas são as peças do vestuário que eles devem confeccionar: peitoral, colete, manto, túnica bordada, turbante e cinto. Eles farão as vestimentas sagradas que Arão e seus filhos usarão quando estiverem ministrando como sacerdotes para mim. Precisarão do ouro, tecido azul, roxo e vermelho e linho fino. O colete deverá ser confeccionado por um artesão experiente com os seguintes materiais: ouro, tecido azul, roxo, vermelho e linho fino trançado. Coloque 2 ombreiras nas 2 extremidades para que fique bem firme. A faixa enfeitada que vai sobre ele deve ser do mesmo material e os 2 devem formar uma só peça, feita de ouro, tecido azul, roxo e de vermelho e linho fino trançado. Em seguida, pegue 2 pedras de ônix, grave nelas o nome dos filhos de Israel por ordem de nascimento. Serão 6 nomes numa pedra e 6 na outra. Grave os nomes dos filhos de Israel sobre as 2 pedras, assim como o lapidador grava um selo. Em seguida, monte as pedras sobre engastes de ouro. Prenda as 2 pedras sobre as ombreiras do colete. São pedras memoriais entre os israelitas. Para os israelitas. Arão levará sobre os ombros esses nomes como um memorial diante do Eterno. Faça os engastes de ouro e 2 carreiras de ouro puro que deverão ser trançadas como numa corda e presas aos engastes. Em seguida, faça o peitoral do juízo, utilizando artesãos experientes, artesãos experientes, a exemplo do que se fará com o colete. Use ouro, tecido azul, roxo e vermelho e linho fino trançado. Ele será quadrado, cada lado medindo 1 palmo e dobrado em 2. Aplique sobre ele 4 carreiras de pedras preciosas. Primeira carreira, cornalina, topázio e esmeralda. Segunda carreira, rubi, safira e cristal. Terceira carreira, jacinto, ágata e ametista. Quarta carreira, berilo, ônix e jaspe. Elas serão montadas sobre engastes de ouro. As 12 pedras correspondem aos nomes dos israelitas, com 12 nomes gravados, um em cada pedra como um selo para as 12 tribos. Para o peitoral, faça também cordões de ouro puro, entrelaçados como cordas, e 2 argolas de ouro a serem presas nas 2 extremidades. Prenda os 2 cordões de ouro nas argolas das extremidades do peitoral. Em seguida, prenda as outras extremidades dos 2 cordões nos 2 engastes e junte-os às ombreiras do colete na parte da frente. Faça mais 2 argolas de ouro e prenda-as nas 2 extremidades do peitoral pela borda do lado de dentro, junto ao colete. Faça ainda outras 2 argolas de ouro e prenda-as na parte da frente do colete até a parte inferior das ombreiras, perto da costura de onde fica a faixa enfeitada, acima da faixa enfeitada. Prenda o peitoral, passando um cordão azul pelas suas argolas e pelas argolas do colete, de modo que ele fique firme sobre a faixa enfeitada do colete e não se solte. Toda vez que entrar no santuário na presença do Eterno, Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo, sobre o coração como memorial. Coloque Urim e Tumim no peitoral do juízo. Eles devem estar sobre o coração de Arão quando ele entrar na presença do Eterno. Assim, Arão sempre levará consigo o peitoral do juízo ao entrar na presença do Eterno. Faça inteiramente azul o manto para o colete, em uma abertura central para a cabeça, e barra na borda para que não se rasgue. Por toda a borda da peça, faça romãs de tecido azul, roxo
e vermelho, alternando com sinos de ouro e romã, sino de ouro e romã, em toda a barra do manto. Arão deverá usá-la quando estiver realizando seu trabalho de sacerdote. Os sinos serão ouvidos quando ele entrar no lugar santo na presença do Eterno e também quando ele sair, para que não morra. Faça uma placa de ouro puro e grave sobre ela como num selo santo ao Eterno. Amarre-a com um cordão azul na frente do turbante sobre a testa de Arão. Ele carregará toda a culpa que possa estar sobre alguma das ofertas sagradas que os israelitas consagrarem. Não importa o que venham a trazer, estará sempre sobre a testa de Arão, para que as ofertas sejam aceitáveis ao Eterno. Confeccione a túnica com linho fino. Faça o turbante de linho fino. O cinto será feito por um bordador. Faça túnicas, cintos e barretes para os filhos de Arão, como expressões de glória e beleza. Vista com eles Arão e seus filhos. Você irá ungir, ordenar e consagrar todos eles para me servirem como sacerdotes. Faça calções de linho que deverão ir da cintura até a coxa para cobrir a nudez dos sacerdotes. Arão e seus filhos devem vesti-los sempre que entrarem na tenda do encontro ou quando se aproximarem do altar para ministrar no lugar santo, a fim de que não incorram em culpa e morram. Essa regra também vale para Arão e para todos os descendentes da linhagem sacerdotal. Esta será a cerimônia de consagração dos sacerdotes. Escolha um touro, 2 carneiros saudáveis e sem defeito, com a melhor farinha, mas sem fermento. Faça pães e bolos misturados com azeite e bolos achatados e untados com azeite. Ponha tudo num cesto, leve junto o touro e os 2 carneiros. Conduza Arão e seus filhos à entrada da tenda do encontro e lave-os com água. Em seguida, as vestimentas de Arão com a túnica, o manto, o colete e o peitoral, dobrando o colete sobre ele com um cinto bordado, põe o turbante na cabeça dele, sobre o turbante a coroa sagrada. Depois é hora de ungir. Derrame óleo sagrado sobre a cabeça de Arão. Logo após, traga os filhos de Arão, vista-os com túnicas, envolva-os com os cintos, Arão e os filhos, e põe os barretes sobre a cabeça de cada um. O sacerdócio deles é sustentado pela lei e é permanente. Vou dizer agora como você ordenará Arão e os filhos. Traga o touro para a tenda do encontro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do animal. Então você imolará o touro na presença do Eterno, à entrada da tenda do encontro. Pegue um pouco do sangue do touro e com o dedo borrife as pontas do altar. Derrame o resto do sangue sobre a base. Depois pegue toda a gordura que recobre as vísceras e envolve o fígado e os rins e queime no altar. Mas a carne... Peraí. Deixa eu virar a página aqui que tá coladinho. Ai, peraí. Opa. Mas a carne... Opa, peraí. Eita, aqui. O couro e o excremento do animal devem ser queimados por completo fora do acampamento. É uma oferta de perdão. Em seguida, traga um dos carneiros. Arão e os filhos deverão impor as mãos sobre a cabeça do animal, que vai ser imolado. O sangue será jogado contra o altar e em volta dele. Corte o carneiro em pedaços, lave as vísceras, lave as pernas, junte os pedaços com a cabeça e queime o carneiro sobre o altar. É oferta queimada ao Eterno, um aroma agradável para ele. Então traga o segundo carneiro. Arão e os filhos deverão impor as mãos sobre a cabeça do animal, que deverá ser imolado. Pegue um pouco do sangue, esfregue contra o lóbulo da orelha direita de Arão e também dos filhos, sobre o polegar da mão direita e sobre o dedão do pé direito de todos eles. O resto do sangue deverá ser aspergido por todos os lados do altar. Pegue um pouco do sangue que estiver sobre o altar, misture com um pouco de óleo sagrado e faça aspersão sobre Arão e suas roupas e sobre seus filhos e as roupas dele. Porque Arão, filhos e roupas sejam santificados. Para que Arão, filhos e roupas sejam santificados. Retire a gordura do carneiro, a parte gorda da cauda, a gordura que recobre as vísceras, o lóbulo do fígado, os rins, e com essa gordura sobre eles e a coxa direita, esse é o carneiro da ordenação. Do cesto que está na presença do Eterno, pegue um pão, um bolo com azeite, um bolo achatado. Ponha todas as coisas nas mãos de Arão e dos filhos, que as moverão diante do Eterno. É uma oferta movida. Depois de movidas, pegue-as de volta e queime-as também sobre o altar. Um aroma agradável ao Eterno, um presente oferecido a ele, também sobre o altar. Em seguida, tome o peito do carneiro que pertence a Arão e mova-o perante o Eterno, uma oferta movida, e essa será a sua parte. Consagre o peito da oferta movida e a coxa que foi apresentada. Essas são as partes do carneiro da ordenação que pertencem a Arão e seus filhos. Eles sempre deverão receber essa oferta dos israelitas e deverão apresentá-la regularmente após retirá-las das ofertas de paz. Os trajes sagrados de Arão deverão ser repassados aos seus descendentes, de modo que sejam ungidos e ordenados com eles. O filho que o suceder como sacerdote deverá usá-los durante 7 dias e entrar na tenda do encontro para ministrar no lugar santo. Pegue o carneiro da ordenação e cozinhe sua carne no lugar santo. À entrada da tenda do encontro, Arão e seus filhos comerão o carneiro cozido e o pão que está no cesto.
Espiados por essas ofertas, ordenados e consagrados por elas, eles são os únicos autorizados a comê-las. Ninguém de fora deve comê-las, pois elas são sagradas. Tudo que sobrar do carneiro e da ordenação e o pão que ficar até a manhã seguinte deverão ser queimados. Não comam restos, porque são sagrados. Faça tudo o que estiver relacionado com a ordenação de Arão e de seus filhos, exatamente como eu tenho ordenado ao longo dos 7 dias. Todos os dias ofereça um touro, como uma oferta de perdão, ofereça sobre o altar. Quando fizer a expiação por ele, você deve ungir, consagrar o altar, fazer a expiação e consagrá-lo por 7 dias. O altar ficará permeado de santidade e qualquer pessoa que o tocar se tornará santa. Sobre o altar ofereça o seguinte: 2 cordeiros de 2 anos, todos os dias, um pela manhã e outro no fim da tarde. Com o sacrifício do primeiro cordeiro, ofereça um jarro cheio da melhor farinha, mais 1 litro de azeite de oliva puro e 1 litro de vinho como oferta derramada. O sacrifício do segundo cordeiro apresentado ao anoitecer também deve ser acompanhado pelas mesmas ofertas de cereais e ofertas derramadas de sacrifício de manhã, um aroma agradável, um presente para o Eterno. Essa deverá ser a oferta queimada oferecida regular e diariamente ao Eterno, geração após geração. Feita a entrada na tenda do encontro, é ali que os encontrarei e falarei com vocês, que me encontrarei com os israelitas, lugar santificado pela minha glória. Também santificarei a tenda do encontro e o altar. Santificarei Arão e seus filhos para que me sirvam como sacerdotes. Eu me mudarei para lá e habitarei com os israelitas. Serei o Deus deles e eles saberão que eu sou o Eterno, que os tirou da terra do Egito para que pudesse habitar com eles. Eu sou o Eterno, seu Deus. Gente, me veio tão nítido. Lógico que o que mais chama atenção são os detalhes, né? Aos quais o Senhor coloca. Quantas coisas, quantos detalhes, né? Me chama atenção a riqueza a qual envolve toda essa condição, sempre falando de pedras preciosas, de muito ouro, né? Então, como alguém pode ser contra ou falar algo contra, né? A prosperidade, né? A gente não fala sobre o evangelho da prosperidade, a gente fala da prosperidade que está contida no evangelho, né, gente? Isso, existe uma grande diferença entre essas duas frases, mas assim, é nítido aqui a riqueza, né, com que Deus envolve, porque Ele é soberano e Ele é todo o recurso, Ele representa toda a riqueza. Então, como Ele exige coisas de altíssima qualidade, né, no processo. Outra coisa que me chama a atenção, todos esses sacrifícios, né, e lembra muito outras religiões e me faz ver como muita gente, como é uma heresia ou como é mal aos olhos do Senhor, a gente retroceder e voltar antes do sacrifício de Jesus, né? Hoje, o sacrifício de Jesus representa o verdadeiro sacrifício, né? Então, quando outras religiões justificam seus atos, né, fazendo referência ou menção da própria palavra, às vezes em atos de heresia, isso me traz assim à memória, né, pessoas que negam o sacrifício de Jesus quando elas voltam a sacrificar nesse modelo ao qual é exposto aqui no Antigo Testamento, né? Mas enfim, é só uma reflexão aqui, não é pra gente discutir teologicamente, mas na hora isso era o que vinha imprimido assim no meu espírito e eu quis expressar aqui pra vocês. Gente, terminamos hoje, dia 37, vamos amanhã para dia 38 e não desistam, vamos ficar firmes aqui, uma ajudando a outra, um ajudando o outro e nós vamos que vamos, 365 dias passeando pela palavra do Senhor. Nos vemos amanhã, tchau!